Olá, pessoal. Olá a todas, todos. Meu nome é Rita. Eu sou uma mulher preta, pesquisadora, professora antirracista. Acredito na magia e na ciência, necessariamente nessa ordem. E digo para vocês por quê. Porque como uma mulher de axé, eu acredito que essas coisas caminham juntas. E a magia, ela ajuda a gente a expandir as nossas multidisciplinaridades, os nossos múltiplos conhecimentos, não só na academia, mas fora dele. Sou doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pelo FRJ, mestre, mestra em Estudos Populacionais e Pesquisa Social pela AENSE, pela Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE, especialista em Sociologia Urbana e bacharela em Ciências Econômicas. Também sou membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. E também tenho meu canal no Instagram chamado Cognição Suburbana. Um axé muito grande e vamos começar essa conversa sobre um tema super importante: racismo ambiental e ecocídio. É importante quando a gente fala de racismo ambiental e de qualquer racismo, é que a gente fale da importância da geração de conhecimento. Então, é muito importante que a gente aprenda a decolonizar o nosso conhecimento. O conhecimento científico ainda é um conhecimento muito amarrado a um conhecimento europeu, branco. E é importante que a gente tenha isso a partir da nossa perspectiva do sul global, da perspectiva dos nossos povos originários, dos nossos povos retintos. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva da decolonidade. E para isso eu trago aqui uma citação de Grada Quilomba, que fala da importância dos conhecimentos e da importância que a gente precisa dar a outras formas de saberes, dentro dessa mesma perspectiva científica. Então, quando eles falam é científico, quando falamos, não é científico. Quando eles falam é universal, quando falamos é específico. Quando eles falam é objetivo, quando falamos é subjetivo. Quando eles falam é neutro, quando falamos é pessoal. Quando eles falam, é racional. Quando falamos, é emocional. Quando eles falam, é imparcial. Quando falamos, é parcial. Eles têm fatos, nós temos opiniões. Eles têm conhecimentos, nós temos experiências. Não estamos lidando com uma coexistência pacífica de palavras, mas com uma hierarquia violenta que define quem pode falar e quem pode produzir conhecimento. Grada Quilomba, decolonizando conhecimento. É fundamental que a gente aprenda com outras formas de saber e que a gente entenda a importância delas, inclusive no nosso fazer científico. Então, por isso é muito importante que a gente converse sobre racismo ambiental, né, e a sua construção, né, antirracista, para a gente superar as desigualdades sociais, ambientais, naturais desse país. Então, o que que é o racismo ambiental? Eu gosto de dizer que o racismo ambiental ele é a gente tem duas perspectivas. A gente tem essa perspectiva, né, eh, teórico-conceitual, que parte das lutas, né, por justiça ambiental, e tem uma outra perspectiva, a perspectiva ontológica. Vamos falar um pouquinho primeiro dessa, dessa, desse conceito, né, teórico, conceitual, que vem a partir das lutas de justiça ambiental. O racismo ambiental, né, ele se desenvolve, se desenrola na luta de direitos civis norte-americanos. Então, lá na década de 60, por conta do racismo institucional, que, ou seja, do acesso desigual a políticas públicas por pessoas de cor, até porque a gente tinha, né, uma segregação racial nos Estados Unidos. Então, você tem toda uma discussão sobre racismo institucional na década de 60.
A partir daí, desse desenrolar do racismo institucional, a partir da década de 70, os movimentos ambientalistas negros começam a observar a disposição de rejeitos tóxicos em locais onde residiam população negra e população latina. Ou seja, não era igual os impactos ambientais. E aí, a partir daí, começa uma série de discussões e de organização da luta desses direitos, tentando impedir a construção de novos aterros, aterros de resíduos tóxicos, perto de localizações de populações negras e latinas. Com isso vai desembocar na década de 80 já, num estudo que vai ser feito pela Comissão de Justiça Racial, que vai apontar que a variável raça, né, vai fazer correlações, né, análises estatísticas, que vai associar que a raça é o componente mais importante para definir o local, a localização desses aterros de resíduos tóxicos. E aí, a partir daí, a gente tem toda essa discussão sobre o racismo ambiental. E que, inclusive, é reforçado num documento do Banco Mundial, feito por um alto diretor do Banco Mundial, chamado Lawrence Summers, que vai fazer um memorando apoiando e reiterando a necessidade de que empresas poluidoras se localizem no sul global, porque as populações são mais pobres e os custos sociais desses empreendimentos seriam menores. Ou seja, existe uma estratégia de localização para empreendimentos altamente poluidores, aonde as populações são mais vulneráveis. E essas populações têm cor. São populações não brancas. Chavis, que é um engenheiro, né, que é um químico e reverendo, que vai estar participando dessa luta por justiça ambiental, ele vai cunhar o termo de racismo ambiental e vai dizer que o racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. É a discriminação racial no cumprimento dos regulamentos das leis e leis. É a discriminação racial no escolher deliberadamente comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias altamente poluidoras. Ou seja, o papel político ambiental que afeta de maneira desproporcional pessoas de cor. E isso vai ter um impacto não só na localização dessas empresas e dessas atividades econômicas altamente poluidoras, mas como vai ter um impacto sobre quem tem poder de decisão, quem participa dessas regulamentações e quem cria as leis. Então, é fundamental que a gente entenda essa dimensão do racismo ambiental, né, como uma dimensão que ela é político, porque ela vem da luta dos movimentos sociais, e isso ganha força na academia, a ponto de que você tem um estudo que vai balizar, né, e que vai realmente referendar que aquilo que se observava, né, da localização de rejeitos de lixos tóxicos, realmente, de fato, acontecia, e essa alta correlação com espaços onde a população era não branca. Quando a gente pega esse conceito, né, de racismo ambiental, a gente observa, né, e aí o Bula, que é um pesquisador responsável também por essa pesquisa que foi realizada em 1987, né, e aí ele vai pegar esse conceito, né, que o Chavis cria em 81 e vai repaginar e vai dizer que esse conceito de racismo ambiental se refere a qualquer política que, de forma direta ou indireta,
atinja pessoas de cor. E aí ele vai dizer que essa ideia se associa com políticas públicas e práticas industriais encaminhadas em favor das empresas, que impõem altos custos às pessoas de cor. E aí a questão de quem paga e de quem se beneficia das políticas ambientais e industriais é fundamental para a gente entender a análise do que é o racismo ambiental. Então a gente tem essa perspectiva, né, que cria, inclusive, o que a gente vai chamar de zonas de sacrifício, que são, né, esses locais, né, onde as pessoas residem e que são fontes de riscos sociais, né? São áreas escolhidas, na maioria das vezes, para serem sedes de empreendimentos altamente poluidores e, por isso, são denominadas zonas de sacrifício. Zonas de sacrifício são locais onde os interesses econômicos predatórios se favorecem da desregulação ambiental, responsáveis por danos e riscos ambientais. Referem-se a territórios com populações com população de baixa renda, onde a terra possui menor valor e menor poder decisório frente às empresas. Esse termo foi criado nos Estados Unidos, né, também nesse movimento de luta por justiça ambiental, aonde se observou, né, que esses danos estão associados à questão, né, esses danos ambientais também estão associados às desigualdades sociais e raciais, né? Essa, e essa é uma análise feita pelo professor Henry Axelrod em 2004. Então, a gente tem essa perspectiva, que é teórico, conceitual, que vem do marco da luta por justiça ambiental, os impactos, né, a observância acadêmica, inclusive, de impactos, né, desiguais, né, sobre populações de cor. Mas se a gente pega esse conceito e a gente consegue voltar no tempo até da nossa colonialidade. Então, aí eu digo que, além de uma perspectiva teórico-conceitual, a gente tem uma perspectiva ontológica ancestral, que é marcada pela nossa colonialidade, né? Que a nossa colonialidade, o que que ela é, né? A nossa colonialidade é a expropriação de recursos, né, naturais por pessoas, né, pelos portugueses, colonizadores brancos, em sacrifício dos nossos povos originários e da população negra escravizada, né, em diáspora, né, forçada, escravizada. Então, se a gente pega aquele conceito, a gente consegue voltar até os tempos, né, da nossa colonização, né, e da chegada dos portugueses ao Brasil e a expropriação de recursos. E isso provoca, né, em termos de ancestralidade, essa subjugação de corpos não brancos e a expropriação da natureza. Então, a nossa colonialidade, como eu gosto de dizer, ela institui essa separação do humano e do inumano, destituindo, né, de humanidade os corpos não brancos. E isso, né, com base no tempo, né, com base na nossa história e com reforço cotidiano, diário disso, através de políticas públicas ou da ausência de políticas públicas, né, faz com que a gente tenha o nosso racismo estrutural, né, que é essa questão histórica de desumanização de corpos não brancos. Então, essa perspectiva, ela está associada, né, essa perspectiva ontológica, ela também está associada à necropolítica. E o que que é essa necropolítica, né? Essa necropolítica é a forma, né, que o governo trabalha com zonas de morte, cria inimigos, né, e políticas estabelecidas por regimes de exceção, de emergência. Então, em nome da exceção, em nome da emergência, em nome de importância, você vai negligenciando corpos não brancos. Ou seja, é um pouco mais do mesmo, né? Ou seja, a gente vai vendo que, à medida que o tempo vai passando,
a gente vai tendo novas repaginadas, mas a prática é a mesma, né? Então a gente tem aí todo, né, uma reconceituação, né, sobre a questão das mortes de pessoas não brancas, né, e o do papel das políticas, né, nessas mortes, né? Porque é isso, é o fazer morrer e o deixar viver, mas um deixar viver de maneira muito precária, de maneira muito limitada. Então, isso faz parte dessa perspectiva ontológica. Então, essa perspectiva ontológica, ela é marcada por essa colonialidade histórica, né? Que a gente tem aí esse processo histórico, né? Que marca, né? A descoberta do Brasil, né? Descoberta, né? A chegada dos portugueses ao Brasil com a subjugação da natureza e de corpos não brancos. Um apagamento do conhecimento desses povos originários e o apagamento dos, da população negra escravizada. E marcado também, dentro dessa perspectiva histórico-ontológica e ancestral, por uma necropolítica, ou seja, por uma série de políticas racistas, né, de governo. E aí eu sempre gosto de dizer, política é o que você faz e o que você deixa de fazer. Então, se você deixa de fazer alguma coisa, é porque você está privilegiando uma outra coisa. Então, é importante que a gente, toda vez que pense em uma política pública, a gente pense o que, que está deixando de ser feito em nome dessa política que está sendo realizada. Então, a negligência também faz parte. Então, a gente tem todo esse processo ontológico de coisificação, né, que mata o conhecimento, né, que apaga a produção de conhecimento ancestral, que extermina corpos, né, corpos negros, que nega acesso à educação e que não permite um futuro próspero, né? E mais uma vez marca o extermínio e a submissão de negros à cultura e à estética da branquitude. Então, o racismo ambiental ele está relacionado com os demais racismos, né? Com racismo estrutural, com racismo institucional, com racismo religioso. Então, essas questões elas estão interligadas, né? Porque elas fazem parte desse mesmo processo de surgimento do Brasil, né? Marcado por esse apagamento dos conhecimentos e por essa coisificação de corpos não brancos. Um outro aspecto que tem sido bastante debatido e que é fundamental para a gente entender hoje em dia é a questão do racismo ambiental na atualidade, associado a duas práticas, né, a dois efeitos fundamentais para a compreensão dele, que é o colapso ambiental. A gente vive uma situação de emergência climática, né, onde a gente já teve vários eventos climáticos extremos nos últimos anos, principalmente no sul global. Esses eventos culminaram, né, causaram uma série de situações aonde a gente teve desde ondas de calor, a inundações, ciclones, destruições de plantação, períodos gigantescos de seca, aumentos de casos de dengue, né? Porque tudo isso é todo um desequilíbrio da natureza, né? Então o que a gente observa é que esses impactos, né, climáticos, né, eles inclusive já deslocaram mais de 22 milhões de pessoas, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Então a gente tem aí a questão, né, e isso acontece e acontece também de maneira desproporcional, né, onde a gente tem impactos muito mais sentidos e vividos e experienciados, né, por populações não brancas,
E aí a gente pode pensar no caso da população serrana, das comunidades da população serrana no estado do Rio de Janeiro, as chuvas em Pernambuco, né, as chuvas no sul da Bahia, né? Então a gente tem aí impactos sobre populações não brancas no Brasil e fora do Brasil. A gente tem muito concentrado isso no continente africano e também no continente asiático. Então a gente vê a desproporcionalidade disso. Então esse é um impacto. A gente tem um colapso ambiental, a gente vive uma situação climática de eventos extremos e que obviamente tem sido de maneira desproporcional sentidos em diversas partes do mundo. E a gente tem um papel fundamental, que são as corporações capitalistas, que fabricam desastre na mesma intensidade de sua acumulação. E com isso, elas promovem uma articulação entre esse colapso ambiental e as condições objetivas de vida da população, que é isso, como viver, como comer, né? A gente vê o Brasil vivendo uma situação de insegurança, de fome, né? Como que isso se dá? Né? Por quê? Porque a gente tem empresas capitalistas, um processo, né, de acumulação cada vez mais predatório e cada vez mais pensa menos as questões e as implicações ambientais. E isso vai ter, inclusive, impacto no que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é sobre o ecocídio. No Brasil, isso é muito sentido, né, essa questão das grandes corporações, por conta do nosso modelo econômico. A gente tem um modelo econômico que é muito baseado no neoextrativismo, ou seja, no agronegócio e na mineração. Inclusive, elas também marcam o nosso processo de colonialidade, porque o nosso processo de colonialidade também foi marcado pela mineração e também foi marcado pelo agronegócio, né? Pela agricultura, né? Pelas monoculturas. E a gente não se livrou desse modelo econômico. Então, um modelo econômico que também ajuda a fortalecer ainda mais essa raiz eh, do racismo ambiental, das desigualdades que marcam as questões de raça, né, de raça cor no país. Esse modelo, que é um modelo que a gente vê aí que está desde a nossa colonialidade, é o modelo econômico do Brasil de hoje, gente. E esse modelo, ele tem, né, como pressuposto a precarização das relações de trabalho, processos de desindustrialização. Então, e de subordinação da gente cada vez mais a, ao exterior. Por quê? Porque ele é baseado na transformação desses recursos em commodities, ou seja, são produtos que vão ser negociados em, né, em bolsas de valores, em mercados, né? Elas são totalmente voltados e pautados à exportação. E aí é extremamente cruel, porque é um modelo que ele é totalmente voltado para a exportação, e aí a gente bate recordes de produção agrícola e temos, né, segundo a rede, né, do professor Renato Maluf, cerca de 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 33 milhões em insegurança alimentar grave, né, fome. Então, esse processo é um processo que reforça ainda mais as desigualdades e essas desigualdades elas se refletem na cor dessas pessoas, né? Tem reflexo na cor dessas pessoas. Quem é que sofre mais com isso? Quem passa mais fome? E um atual modelo que a gente tem econômico, né, muito pautado num autoritarismo, a gente vê cada vez mais um avanço dessas atividades econômicas por áreas, né, por zonas de sacrifício, onde residem povos originários e populações negras.
tradicionais ou não. E aí, só para mostrar para vocês um pouco da importância, né? Trazer um pouco da importância dessas atividades econômicas. Para vocês terem uma ideia, a mineração, né, bate recordes no saldo da nossa balança comercial, ou seja, né, entre as nossas importações, né, o que a gente importa, o que a gente traz de fora e o que a gente manda para fora, a, a mineração, assim como o agronegócio, eles são os grandes, né, vetores do nosso processo de crescimento. Ou seja, se a gente exporta mais do que a gente importa, a gente deve a esse setor. A gente tem faturamentos recordes nesses setores. Para vocês terem uma ideia, né, o faturamento de 2021 da mineração foi de cerca de 339 bilhões de reais. Então, só para a gente ver o peso dessas atividades econômicas, né? E a importância que elas têm em termos econômicos, mas que em termos de desigualdade, elas reforçam desigualdades e reforçam racismos e o racismo ambiental. Porque qual é a consequência desse modelo econômico? A consequência desse modelo econômico é o que eu gosto de chamar de pacote da destruição, né? E eu digo que o pacote da destruição é essa série de projetos de leis e alguns já aprovados, né? Ou, né, em primeira ou em segunda instância, que são que incidem cada vez mais para a intensificação do racismo ambiental. Então a gente tem, por exemplo, a PL do veneno. A PL do veneno, ela, né, visa atualizar a legislação de agrotóxicos. Esses agrotóxicos, inclusive permitindo pesticidas, né, que são uma outra categoria e que estão sendo incorporadas como agrotóxicos. E a maioria deles não é mais permitida no mundo, né? A gente tem aí a questão da demarcação de terras indígenas, né, do marco temporal que quer restringir as terras indígenas que eram existentes até o período da nossa Constituição de 88. Ou seja, todas as terras, né, todos os territórios indígenas marcados, né, demarcados depois de 88, seriam passíveis de serem, inclusive, né, reapropriados para o Estado por empresas, porque ficariam sem esse respaldo legal, sem esse reconhecimento das suas terras. Ou seja, uma série de. A gente tem a PL que libera mineração em terras indígenas. A gente tem a PL que limita, né, flexibiliza e até extingue licenciamento ambiental de obras e de empreendimentos. A gente tem a PL das grilagens de terras, que permite a utilização e a legalização de terras públicas invadidas pelos latifúndios. Ou seja, a gente tem uma série de políticas públicas, né, que a gente pode ver aqui pelas datas que não são novas, algumas elas sempre existiram, não existem há muito tempo, né, e outras são mais recentes, mas que ganham fôlego maior nesses tempos, porque a gente tem hoje em dia uma política, né, uma ausência de políticas que assegure a diversidade e que assegurem a existência de povos originários de comunidades tradicionais, né, que atacam frontalmente eh, essas existências, ou seja, reforçam o racismo ambiental. Então, essas são as consequências, né? Em consequência das consequências, né? Em decorrência dessas consequências, a gente observou no ano de 2023, segundo, né, o, o relatório, né, de injustiças, né, de conflitos, né, de justiça ambiental da Fiocruz, 113 casos de injustiça ambiental envolvendo
70, 78% deles afetam povos originários e comunidades tradicionais. Os outros 22% acontecem em áreas urbanas altamente adensadas, principalmente em áreas de favelas, né, e estão muito associadas à questão do saneamento ambiental. Então, a gente tem aí as consequências. Esse número aumentou, né, cerca mais ou menos de 25% em relação a 2017. Então, a gente teve aí um aumento, e aí a gente fala justamente por conta dessas políticas. Essas políticas, né, elas abrem um flanco cada vez maior para que você aumente os conflitos, uma vez que essas atividades econômicas precisam de cada vez mais espaço e mais território e avançam sobre essas zonas de sacrifício. E isso, né? E essa questão, ela está extremamente associada a um outro problema sério, que é o ecocídio. Quando a gente está falando de racismo ambiental, né, e a gente tem visto aí inúmeros casos, inclusive de assassinatos de lideranças indígenas, né, na mídia nos últimos tempos, a gente está falando de genocídio. A gente fala sempre de genocídio do povo negro, a gente fala de genocídio, né, dos nossos povos originários, mas a gente está falando de pessoas, né? Então, o conceito de genocídio ele fica pequeno para a gente falar da diversidade de vida que temos no planeta, que não são só as vidas humanas, né? Quando a gente está falando, né, de racismo ambiental, a gente está falando de vidas humanas. Mas a gente tem toda uma outra situação, né, de que é né, o assassinato, né, o retirar terra dessas pessoas, né, apagar conhecimentos, né, tradicionais. Ele tem um outro impacto, que é quais são, né, as possibilidades de vida que temos, né? São diversas. A gente está falando, né, de fauna, a gente está falando de flora, né? Então, a gente está falando de outras existências. E aí o conceito de genocídio fica pequeno. E aí é importante que a gente pense, né, esse grande, né, esse ecossistema. E aí vem o conceito de ecocídio. Na verdade, o que a gente tem é muito por conta das guerras, acontece, né, que você tem processos, né, inclusive um dos grandes marcos para pensar a questão, né, do ecocídio é a questão do uso de agentes laranjas é, pela, pelo governo dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, né, ou seja, o envenenamento, né, né, de ecossistemas. Então, o ecocídio ele refere-se à destruição ou à perda extensa do ecossistema de um determinado território, seja pela conduta humana ou por outras causas, de modo a prejudicar as condições de vida dos habitantes do local afetado. Ou seja, ele é uma correlação, né, dessa questão, né? É o genocídio, né? Tem a ver com a questão do genocídio, mas tem a ver com toda a forma de vida, as expressões e as formas de vida, né? E as necessidades de outras existências dentro de um ecossistema. Então, o ecocídio, ele passa a ser uma pauta importante para que a gente entenda o impacto dessas corporações sobre né, o meio ambiente, sobre as pessoas, né? Dessa maneira integrada de ver a vida, né? Eu gosto de falar que assim, é você entender as causas da destruição de uma maneira integrada de vida, não só vidas humanas, mas os conhecimentos que essas vidas humanas geram e toda aquela natureza envolvida,
E aí você começa a criar, em termos internacionais, toda uma preocupação, né, e um fortalecimento de se criar uma tipificação, né, no âmbito do direito, do ecocídio como um crime às diferentes formas de vida. E para isso é inclusive importantíssimo que a gente tenha, né, até por conta dos impactos das grandes empresas, né, dessas grandes corporações, né, que essas tipificações incluam não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. Criminalize, aprenda a criminalizar pessoas jurídicas, governos, né? Governos. Então, e tudo isso foi levado para a Corte de Haia e usa-se como precedente, né, o Estatuto de Roma, de 1988, que fala sobre a questão de crimes de guerra e dessa questão do direito à vida e de garantias, né, para as gerações futuras da vida, né, em toda a sua amplitude. E aí se usa, né, como uma prerrogativa internacional para que a gente possa tipificar o ecocídio e possa criminalizar quem comete, né, crimes de ecocídio. No Brasil, isso ainda é uma questão, né? A gente está aí caminhando, né? A gente tem um projeto de lei de 2019, ou seja, recente, que fala dessa questão. Inclusive, fala da questão, né, da importância da responsabilização criminal da pessoa jurídica, que é uma questão importante para que a gente possa entender, né, o ecocídio e a gente possa criminalizá-lo. A gente houve no Paraná, em 2013, né, uma grande questão legal com relação ao ecocídio de uma atividade econômica realizada. Mas isso, por mais que isso tenha acontecido, isso ainda é uma coisa muito em discussão, né, de como responsabilizar, né, como responsabilizar empresas, como responsabilizar, né, eh, políticas ou ausência de políticas para a tipificação de crime de ecocídio no Brasil. Né? Inclusive, isso estava com o atual eh, presidenta, né, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Né? Inclusive, ela deu um parecer contrário na época, muito por conta de que a gente precisava entender mais e ter um aprofundamento sobre essas questões criminais, sobretudo por pessoa jurídica. Como criminalizar e responsabilizar uma empresa por impactos, né, diretos ou indiretos, sobre aquele ecossistema, sobre a vida daquelas pessoas. Então, a gente agora tem um projeto de lei de 2019, né, para ser votado, que fala justamente sobre a questão disso no Brasil. Essas questões, né, tanto do ecocídio como do racismo ambiental, elas estão extremamente ligadas, porque o racismo ambiental fala de uma forma de vivência e de formas de vida que tem seus conhecimentos, que tem suas e que tem uma outra forma de relação com a natureza, né? Como diria o Krenak, né? É uma forma não mercantil, né? Não se entende a vida como recursos, a vida é a vida. É um entendimento maior, né? É uma outra cosmovisão que não passa por essa nossa lógica, né? Ainda, né? Que vive sob o jugo do capitalismo. Então é uma outra perspectiva, né? E muito por conta disso são as populações mais afetadas e mais atacadas por terem esse modo de vida diferenciado e essa outra relação com a natureza. Né? Aliás, não existe nem essa separação, né? Essa separação nem faz parte dessa perspectiva. Né? Isso é colocado por esses nossos povos originários, nossos povos quilombolas, nossos povos de terreiro, né? Então, são povos, né, grupos sociais que vivem
e que entendem, tem uma outra relação, uma outra cosmovisão, em termos de ecossistema, em termos de vida, né? Eu ouvi isso uma vez de um indígena, ele falava assim, mas eu não entendo. Não entendo por que que falam que é recursos hídricos, recursos ambientais. Não, isso não é um recurso. Isso é a minha necessidade de comer, a minha necessidade de respirar, a minha necessidade de cantar, a minha necessidade, né, de me relacionar. Eu não sei não me relacionar se não for por via natureza. Então, é muito bonito ouvir isso, é ver outras formas de vida e a gente respeitar. Então, o racismo ambiental, ele fala sobre isso. A gente não tem também, assim como o ecocídio, a gente ainda não tem uma jurisprudência para ele, mas são caminhos que são importantes para a gente entender o que que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, o que que a gente está fazendo com os nossos, né, com as nossas outras formas de vida, com os animais, né, com toda a fauna, com toda a flora que a gente tem no Brasil e esse entendimento integrado da vida, né? E aí, tanto o racismo ambiental quanto o ecocídio, né, eles precisam ser combatidos porque eles falam da desintegração, da destruição de formas de vida. E não é à toa que todo mundo que defende fauna e que defende flora também tem sido alvo de genocídio, né? Tem sido alvo de assassinato, né? Isso não é de hoje. Então a gente tem aí, ó, uma relação muito triste entre os desmatamentos, né, e a perda de vidas humanas. Mesmo no Brasil da nossa redemocratização ainda tão frágil e tão questionada, né, a gente tem, aí a gente está ceifando, né, todas as formas de vida. E aí eu trago também minha homenagem a todas as pessoas que lutam pela amplitude, né, dessas vidas, todas elas, humanas e não humanas. Queria agradecer a todas, todos e todes por esse espaço de interlocução e dizer, né, como uma mulher negra também de terreiro, a do pé, obrigada em Yorubá pela escuta, pela troca e estou à disposição de vocês. Axé.